Exposição no livro de Ruth, mensagem 7, aos pés do resgatador. Em 1966, minha irmã e eu estávamos cursando o ensino fundamental numa escola norte-americana em São Paulo, uma vez que nossos pais tiveram a visão de ali nos colocar para nós aprendermos desde crianças uma outra língua, no caso o inglês. Na época era uma das escolas mais caras de São Paulo e nós estávamos lá graças ao desprendimento da mamãe, que trabalhava como secretária da diretoria. Nós tínhamos uma espécie de bolsa por causa disso, por ela ser funcionária, ou seja, nós pagávamos uma parte mínima do custo. Se não me engano, só as refeições, pois era regime de 8 horas por dia. Àquela altura, entretanto, a situação havia se tornado insustentável. Mamãe já trabalhando há 5 anos ali na escola, não tendo empregada, tendo marido e 2 filhos para cuidar, fora de casa, fora o envolvimento que ela tinha com a igreja, com outros ministérios, ela começou a ter problemas de saúde. E a solução seria parar de trabalhar. Mas como parar de trabalhar sem que Heloísa e eu perdêssemos a oportunidade de estudar naquela escola? Depois de muita oração de meus pais, houve a convicção de que ela deveria abrir o jogo com o diretor-geral da escola que a havia contratado. Ele foi muito compreensivo com ela e ele perguntou como ficaria a nossa situação, a minha e da minha irmã, né? E mamãe respondeu: olha, Deus proverá. Imediatamente o diretor ofereceu uma bolsa de estudos completa para mim, até o término do ensino médio. Isso incluía os estudos, os livros, as refeições e até a condução, porque a escola ficava muito longe de casa e a gente tinha ônibus escolar. Certamente era muito mais do que minha mãe podia esperar. Mas aí veio à mente dela a pergunta: e a minha irmã? Só o custo dos estudos da minha irmã seria insustentável para a nossa realidade. Então, após tanta generosidade daquele diretor, a mamãe acrescentou: Mr. Krause, e a Heloísa, como fica? As notas dela são melhores que as notas do Eros. E isso era fato, minha irmã sempre foi melhor aluna do que eu. O fato da mamãe abrir o jogo tão honesta e sinceramente com aquele diretor da escola, ele ficou tocado a ponto de pedir o histórico escolar da minha irmã para dar uma olhada. E aí ele disse para minha mãe: Dona Elmira, ontem chegou essa carta aqui que eu estou mostrando para a senhora. Ela avisa nós termos o credenciamento da escola no Brasil. Nós precisamos de mais alunos brasileiros para isso. E a diretoria me autorizou a dar 30 bolsas de estudo para brasileiros. O Eros já ganhou a primeira delas. Agora eu vou dar a segunda delas para a Heloísa. Mesma coisa que a minha bolsa integral, até a conclusão do ensino médio. Em meio às lágrimas, a minha mãe agradeceu ao diretor e perguntou para ele se ela podia orar naquele momento, agradecendo a Deus. E ele assentiu, ele concordou, e ela o fez ali na presença dele. Bem mais tarde na minha vida, esse episódio me levou a compreender que a minha iniciativa em abrir o jogo com Deus torna-o imediatamente propício a mim como resgatador que Ele é. Através dos versículos que leremos a seguir, o capítulo 3, veremos o desenrolar dos passos de quando nós, como pecadores falidos, pobres e necessitados, assumimos diante de Deus a nossa real posição e apelamos a Ele como nosso resgatador. Vamos então fazer a leitura de Ruth capítulo 3. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: Minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, aquele com cujas servas você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se
Perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui. De manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear, a ponto de alguém poder ser reconhecido. Boaz pensou: ninguém deve saber que essa mulher esteve na eira. Por isso disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe havia feito. E acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Primeiramente, então, Noemi descobriu que Boaz era a solução para os problemas dela e agiu de acordo. Quando Ruth contou à sua sogra em que campo ela havia colhido e juntado espigas, eu imagino que Noemi tenha levado um susto. Naquele instante, quando ela ouviu o nome de Boaz, conforme nós já estudamos, caiu a ficha dela. Noemi acordou para 2 verdades que a encheram de esperança e estão no texto do capítulo 2. Aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. Nessa primeira expressão usada aqui, é nosso parente, ela se compenetrou da primeira verdade. Porque a palavra parente, karob no hebraico, significa parente próximo. Então ela deve ter pensado: opa, tem gente na nossa parada que pode nos ajudar na nossa situação de necessidade. Aí, na segunda frase, na frase seguinte, ela descortina uma segunda verdade. Quando Noemi diz: é um de nossos resgatadores. E a palavra aqui é goel, que nós já conhecemos, parente mais próximo. Aquele com direito de resgatar. Então ela deve ter pensado: opa, melhorou. Nós não temos o que temer. Ele é um dos que certamente cuidará de nós. Por isso, nos versículos seguintes, Noemi diz a Ruth que ela está no campo certo, o campo de Boaz, e ela não deve sair de lá. E ali haverá suprimento e segurança.
E isso deve ter ficado rodando na cabeça de Noemi, tanto que o capítulo 3, dando a ideia de que algum tempo havia decorrido, começa com a expressão certo dia. Depois que Noemi pensou bem a realidade daquilo que ela havia descoberto na pessoa de Boaz. É de se imaginar, e parece que o autor se utiliza de um certo suspense para nos fazer tirar por nós mesmos as conclusões, que desde o final do capítulo 2, Noemi deve ter instruído Ruth mais pormenorizadamente acerca das leis referentes ao resgate, leis que Ruth já conhecia, conforme nós vimos anteriormente. Mas agora Noemi, cujos olhos começaram a se abrir para as realidades espirituais, à medida que seu coração se libertou da amargura e, consequentemente, da depressão crônica em que ela vivia, amargura que ela provavelmente carregou durante anos, agora essas realidades ficavam mais vivas. E ela começa o capítulo mostrando-se preocupada não com ela, mas com Ruth. Coisa que pessoa amargurada, pessoa deprimida não consegue fazer, se preocupar com os outros. Ela diz nesse certo dia: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Em outras palavras, eu tenho que estabelecer a tua vida, eu tenho que fazer a sua vida se firmar. Ah, como é triste nós vemos pessoas que, quanto mais velhas ficam, só enxergam as suas doenças, as suas dores, as suas vicissitudes. Não tem tempo para pensar nos outros. E quando pensam nos outros, não é para outra coisa senão para que sejam servidas. Noemi, desfrutando novamente da comunhão intensa e crescente com o Senhor, não era assim. Noemi se sentiu responsável pelo futuro de Ruth. A expressão lar seguro que aparece aqui é a expressão descanso. A mesma que é utilizada no capítulo 1, versículo 9. O Senhor conceda a cada uma de vocês, no caso Ruth órfã, Noemi estava falando com elas, que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Só que no capítulo 1, Noemi confia que Deus irá prover esse descanso. Aqui ela já está percebendo que Deus tem um papel para ela que é especialíssimo no prover a Ruth desse lar do outro marido, lar seguro para a felicidade dela. Aqui no capítulo 3:1, a expressão usada é tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Se Noemi ainda estivesse sendo assaltada pela amargura, pela depressão que ela durante anos acolheu, não haveria esse elemento de iniciativa para ajudar Ruth, pensar no bem-estar de Ruth. Uma pessoa livre de amargura é uma pessoa com determinação para lutar contra a depressão e, portanto, está livre para pensar nos outros, está livre para ser útil, está livre para servir. E como é que Noemi serviria a Ruth? Eu vou arrumar o seu casamento com esse solteirão simpático, atencioso, rico, parente nosso próximo o suficiente para ser resgatador, com esse tal de Boaz. Eu quero que você repare nos próximos versículos. Noemi já havia arquitetado um plano e chegou o dia de colocá-lo em prática. A partir do versículo 2, o texto diz: Boaz, aquele com cujas servas você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Uau! Noemi era uma sogra que agia como uma verdadeira supermãe para Ruth. Ela pensou em tudo e ela não cochilou. Ela foi direto ao plano completo, plano de quem conhece, plano de quem sabia que não havia tempo para perder. Era naquela noite a melhor das ocasiões.
John Piper chama esse tipo de plano de justiça estratégica. É justiça porque diz respeito a um zelo de se fazer o que é correto e bom. E é estratégica porque foi planejada, foi intencional. Noemi sabia que Boaz era parente próximo, diz o versículo 2. Alguém que se qualificava para ser um provável resgatador. Mas só havia um jeito de se saber se ele topava. Havia um outro candidato, como ele vai dizer depois, que poderia reivindicar o direito de ser resgatador. Então, o jeito de descobrir isso era ir até Boaz. Quem deveria ir até Boaz? Ruth. Como? Ora, usando os meios naturais de atração que Deus criou entre um homem e uma mulher. Lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça à eira. Boaz estaria naquela noite na eira, porque era um local amplo, no lado oriental da cidade, onde o vento batia muito forte para fora da cidade. Então ele carregaria as cascas do cereal que havia sido debulhado. Essa atividade era acompanhada de festa, de celebração. Esse joeirar do cereal levava horas. E Boaz dormiria, cansado, ao lado do cereal debulhado para guardá-lo de possível roubo. Noemi sabia disso. Noemi também sabia que Ruth era de uma geração mais nova que a de Boaz. Ela teria uns 30 e poucos anos. E no Oriente não seria correto para um homem mais velho cortejar uma moça mais jovem. Ela teria que tomar a iniciativa, por mais estranho que isso possa soar para nós. Quando? O texto diz, depois que Boaz comer e beber. E pegar no sono. Talvez embalado pelo vinho que ele tomou. E de banho tomado. Perfumada. Vestida com a sua melhor roupa. Ruth deveria reparar onde ele havia se deitado, ir lá, descobrir os pés dele, para que a certa altura da noite ele sentisse frio nos pés e acordasse, e ali ela havia de se deitar. Agora, antes que a sua mente viaje para algum filme recente que você possa ter assistido, de uma jovem seminua entrando numa cama, de um homem igualmente seminu ou nu, e logo os lençóis começam a denunciar um envolvimento sexual. Pare, volte a fita, aliás, talvez não seja a fita, volte o DVD, e entenda como é que isso se processou. Porque eu falei da expressão justiça estratégica que John Piper usa com muita propriedade. Deus não vai contra os seus próprios padrões. Portanto, essa cena não foi nada de imoral, nada de parecido com os filmes que hoje até crianças assistem e acham tudo muito natural. Vocês se recordam que eu disse que Noemi se livrou da amargura? E, consequentemente, da depressão? Agora havia esperança. E esperança nos leva a sonhar, mas de forma a fazer o bem, com integridade, perseguir os nossos sonhos, de forma que esses sonhos, esse perseguir desses sonhos, honre a Deus. E a desesperança, o desespero, faz com que pessoas mintam. Elas alcem mão de prazeres ilícitos só para satisfação imediata de um momento fugaz. Mas é a crença num Deus soberano, Senhor da história, que nos leva a lançar mão da justiça estratégica. A pergunta natural para esse deitar de Ruth aos pés de Boaz é: ao que isso poderia levar? Porque Noemi pensou nessa estratégia. De madrugada. Lugar para uma conversa franca. Por que não foi à plena luz do dia?
A própria narrativa parece guardar um elemento de suspense que nós só deciframos quando nós somos cuidadosos em observar a interpretação do texto. Primeiro, parece que Noemi realmente descansava na integridade do provável resgatador Boaz. No versículo 4, o texto diz: ele lhe dirá o que fazer. Noemi está colocando Ruth completamente à mercê de Boaz. No meio da noite, só os dois, porque Noemi sabia que Boaz trataria Ruth com completa pureza. O cuidado dele por Ruth no capítulo 2 já havia mostrado isso no versículo 9. Dei ordem aos rapazes para que não toquem em você. E isso é ratificado no final do capítulo 2, quando Noemi diz a Ruth para permanecer no campo de Boaz, recolhendo espigas, porque noutra lavoura poderiam molestá-la. Versículo 22. Para Noemi, Boaz não era apenas um bom partido. Boaz era um homem íntegro, verdadeiramente temente a Deus. Segundo, sabemos que Noemi conhecia muito bem a integridade de sua nora, depois de tantos anos de convívio. Integridade de quem não se apressou a casar novamente, sendo jovem, uma viúva atraente. E essa integridade até o próprio Boaz já havia percebido quando no versículo 11 ele a chama de mulher virtuosa. A mesma expressão no hebraico encontrada em Provérbios 31, na descrição da mulher virtuosa. Aliás, a tradição judaica diz que foi Batseba, a mãe de Salomão, que passou a seu filho a tradição de família da reputação imaculada de Ruth, e que Salomão escreveu Provérbios 31 com base na personificação de Ruth. Mas talvez você esteja se perguntando como Salomão pode ser o rei Lemuel mencionado em Provérbios 31 como sendo o autor daquele texto. Não há registro, nem na Bíblia, nem na história, de um rei com esse nome, Lemuel. Exceto uma menção em 2 Samuel 12:25, que mostra o profeta Natã dizendo a Davi que o filho dele com Batseba, não o filho do adultério que morreu, mas o filho que veio depois que Davi tomou Batseba para ser sua esposa, ele deveria se chamar Gedidias, que quer dizer devotado ao Senhor. O mesmo significado do nome Lemuel. Então, Lemuel pode ter sido uma espécie de nome composto de Salomão. E repito, Provérbios 31 ter sido escrito por Salomão, com base na história de família passada para ele pela mãe, Batseba, a respeito da reputação ilibada de Ruth. Se Boaz conhecia essa reputação de Ruth, mulher virtuosa, Noemi certamente havia se beneficiado dessa integridade da sua nora. Em terceiro lugar, com base na certeza da reputação de Boaz e de Ruth, no compromisso que ambos tinham com o genuíno temor de Yahvé, Noemi estava certa de que a estratégia, incluindo o romantismo do momento, a estratégia de Ruth seria vista por Boaz como ela se oferecendo clara e diretamente em casamento a ele, em lugar de ser uma provocação sexual, seria a motivação a um homem que, quando tendo que lidar com uma questão importante, o fazia com seriedade, o fazia imediatamente, conforme fica claro que Noemi sabia ser o caso. No versículo 18. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Eu não creio que Noemi quisesse apressar as coisas. Via um inconsequente e apressado envolvimento sexual movido à paixão carnal nesse encontro de madrugada. A forma que vemos Noemi gradativa e firmemente voltando ao genuíno temor de Deus, a essa altura, não autoriza esse tipo de especulação.
Mas a realidade é que, colocados todos os elementos possíveis dentro desse jogo, o final da cena poderia ter sido uma relação sexual apaixonada e ilícita. Assim como poderia acabar numa formidável cena de autocontrole, pureza e integridade por parte de Ruth, como de Boaz, como foi de fato o que aconteceu. E talvez fique mais clara a motivação de Noemi ao passarmos à nossa segunda consideração do texto. Mas antes disso, em meio a tantas considerações já feitas, não podemos perder de vista algumas semelhanças com o que vemos na redenção de Jesus por nós. Vendo-o como alguém investido do direito e do poder para nos resgatar, podemos ter a ousadia de Noemi, a ousadia de Ruth, em nossa petição para que a graça dele repouse sobre nós. E passamos a ver isso mais claramente no desenrolar do próximo passo da história que nós estamos considerando. Ruth se apresentou aos pés de Boaz como candidata à redenção. A essa altura, Ruth, seguindo o conselho de Noemi, coloca de lado a roupa comum do dia a dia, toma um belo banho de final de semana e se perfuma com a fragrância mais recente de, digamos, judeu Dior, ou sabe, o antecessor de Christian Dior. E ela se veste com talvez um lançamento de Valentino. E tudo isso dando sinal para Boaz que ela estava disponível a voltar a se casar. Mas preste atenção, ela não deveria ser vista senão por um só homem. O homem a quem ela se ofereceria em casamento, ao solicitar que ele fosse resgatador das propriedades da família de Noemi. E Noemi sabia disso. Talvez agora nós temos o quadro completo do porquê esse encontro se dar de madrugada. Lembre-se que toda essa cena estava sendo motivada, estava sendo movida por justiça estratégica. Ruth deveria permanecer escondida durante a festa comemorativa da colheita, durante o debulhar do cereal, esperar até que todos tivessem ido para casa, aguardar Boaz se aprontar para dormir junto à cevada debulhada, e depois que ele dormisse, embalado pelo vinho, aí Ruth entraria em cena. Descobriria os pés dele com todo cuidado, de forma que, passado algum tempo, ele acordasse sentindo frio nos pés e a encontrasse deitada aos pés dele. Eu vou repetir mais uma vez. Pare, volte a fita, volte o DVD e entenda bem como isso se processou em justiça estratégica, porque Deus não vai contra os seus próprios padrões, portanto essa cena não tem nada de moral, nada parecido com os filmes que hoje em dia crianças assistem com a maior naturalidade. Filmes, eu quero repetir para vocês, cujas cenas ficam na nossa mente e acabamos achando tudo muito natural. O texto diz, versículo 8, no meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. E Ruth responde com palavras que não haviam sido boladas por Noemi, não. Eram palavras dela. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Ruth não era um mero joguete, um fantoche nas mãos de Noemi. Ela havia ido livre e espontaneamente, por vontade própria, e tomou a iniciativa de deixar tudo imediatamente claro, deixar claro o porquê dela estar ali naquele momento. O Senhor é resgatador. Aquele que pode resgatar a nossa herança, ela estava dizendo, e impedir que o nome da nossa família morra. Eu peço que o Senhor desempenhe esse papel para mim.
eu quero ser sua esposa. Ah, mas espera aí, Ruth não disse tudo isso, você deve estar pensando. Não de forma tão declarada, mas de forma extremamente significativa e bastante atraente. Santamente sedutora, eu diria, se vocês me permitem. Estenda a sua capa sobre a sua serva. O que isso significava? Há uma riqueza tremenda nessa expressão que nós precisamos captar. Em Ezequiel 16:8, nós encontramos uma linda parábola mostrando como Yahvé, como Deus, se casara com Israel. Diz o texto: mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você, palavra do soberano Senhor, e você se tornou minha. Essa expressão, estendi a minha capa sobre você, se refere ao fato de Yahvé ter entrado em aliança com a jovem nação de Israel lá no Monte Sinai. Ou seja, ele se casou com a nação que estava descoberta, sem proteção, mas já estava na idade de se casar. Eu estou dizendo aqui entre aspas, já tinha idade suficiente para amar, é a linguagem poética. Ruth evoca esse costume. Estenda a sua capa sobre a sua serva, dizendo a Boaz que ele era resgatador, aquele que tinha o direito, que tinha o poder, que tinha todas as condições para agir como resgatador do falecido marido dela, Malom. Ela está dizendo a Boaz, com o estenda a sua capa sobre a sua serva: eu gostaria de ser aquela a quem o Senhor penhore a sua fidelidade e com quem faça uma aliança de casamento. Isso já seria suficiente para apelar ao coração íntegro e sensível de Boaz. Mas há um outro elemento que torna a nossa história de redenção aqui ainda mais linda. Ao usar essa expressão, estenda a sua capa sobre a sua serva, Ruth usa a mesma palavra que Boaz usou para ela no capítulo 2, versículo 12, quando ele disse: que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Boaz havia sido o agente de Deus, conforme nós vimos no capítulo 2, para recompensar Ruth, dando-lhe livre acesso ao seu campo, garantindo-lhe proteção de seus segadores e suprindo-lhe água e comida. E quando Ruth perguntou o porquê daquilo tudo, a resposta de Boaz foi: que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Agora Ruth faz o link para Boaz. Asas, capa. E ele não tem saída. Boaz, o Senhor como resgatador, me viu colocando debaixo das asas do Deus de Israel. Continue, por favor, coloque-me debaixo da tua capa. E Boaz se sente tremendamente privilegiado, tremendamente feliz por ter sido colocado nessa posição. Não era nada fácil para um homem mais velho expressar o seu amor a uma ainda jovem e atraente mulher. Boaz fez isto com atos de bondade e palavras que expressavam a sua admiração. E ele disse que ele admirava Ruth por ela ter se colocado debaixo das asas de Yahvé. Boaz agiu como se Ruth estivesse debaixo das asas dele e ficou esperando. Queridos, Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança, e Ele nos deu tudo o que nós precisávamos, literalmente, para viver no paraíso. Mas nós nos afastamos dele por nós escolhermos viver uma vida independente de Deus, seguindo o nosso próprio caminho.
Mas Ele não desistiu de nós. Ele se dispôs a estender a sua capa sobre nós, fazendo isso por meio do preço de resgate que Jesus pagou na cruz, derramando o seu sangue para pagar pelo nosso pecado. Ele falou conosco com bondade, expressando de tantas formas, de tanto tipo de cuidados que Ele teve conosco ao longo de toda a nossa vida, querer que nós vivêssemos debaixo de suas asas, e Ele nos espera quando Ele faz isso. E quando nós nos compenetramos disso, nós dizemos ao nosso resgatador: aqui se encontra uma esposa que se sente incapaz de ser bem-sucedida. Aqui está um marido frustrado de não saber viver à altura do padrão bíblico de esposo. Aqui está um pai, uma mãe que está longe de preencher os requisitos bíblicos de ser um bom pai, uma boa mãe. Aqui está um jovem crente, cansado de tentar viver a vida cristã por esforço próprio. Estenda a sua capa sobre mim. Coloca-me debaixo das tuas asas. Jesus, o nosso perfeito resgatador, se revela mais do que alegre, mais do que realizado, feliz em exercer esse papel em nossa vida. Nós podemos nos deitar aos pés da cruz de Jesus, porque a despeito de quem Ele é, o Criador de tudo que há, o Senhor soberano sobre a história, Ele também é o resgatador. Aquele que possui o direito, o poder e a disposição para nos resgatar. Até nos achegarmos aos pés dele, tudo que fizermos é responsabilidade nossa. Mas a partir desse quebrantamento, ele não só limpa o nosso pecado, ele assume o controle e a responsabilidade total sobre a situação em que nos encontramos. O grande problema que nos atrapalha é que não gostamos dessa posição de humilhação. Quantas não são as vezes que interiormente eu me encontro reivindicando os meus direitos, ao racionalizar com Deus, mas não foi eu quem começou isso. E aí eu ouço a voz do Espírito me dizendo: mas você ajudou a complicar. É como sabiamente alguém declarou: quando pessoas brigam, Satanás permanece neutro. Ele só fornece a munição. Mas Jesus não pode estender a sua capa sobre mim até que eu me posicione a seus pés, reconhecendo o meu erro, reconhecendo quem eu sou de fato, reconhecendo a minha necessidade de redenção. E é preciso nos exercitarmos nessa prática, certos de que Jesus não deixa nosso caso engavetado, como o versículo 18 parece sugerir. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Boaz precisava consultar um parente ainda mais próximo, que nós trataremos na nossa última mensagem, Deus permitindo, antes dele tomar a iniciativa de ser resgatador. E assim é conosco. Jesus perdoa, Jesus restaura a alegria da alma, mas quanto a restaurar o todo, isso leva um pouco mais de tempo, pois Deus precisa lidar com outros corações envolvidos no processo. Mas Ele não descansará até terminar. E nós vemos isso mais claramente no desenrolar do próximo e consequente passo que encerra a história que nós estamos considerando. Boaz se mostra grato e disposto a ser o resgatador. Tente se colocar na pele de Ruth ou na pele de Boaz. Imagine os batimentos cardíacos de Ruth enquanto ela se preparava, enquanto ela aguardava, enquanto ela descobria os pés de Boaz, e quando ele acordou assustado e perguntou: quem é você? Imagine os batimentos cardíacos de Boaz ao acordar, assustado e embutido naquela pergunta: quem é você? Ele também quer saber quais são as intenções dela.
Gente, se há 48 anos, quando eu me propus a dizer à minha esposa Jussara que eu gostava dela, que queria pensar numa caminhada de vida junto com ela, sem que houvesse nada de todo esse episódio de Boaz e Ruth presente, exceto o desejo mútuo de partilhar uma vida juntos, se naquele dia, eu estou falando do início do namoro, se naquele dia eu levei umas 6 horas para conseguir, como dizem por aí, desembuchar, e o coração ir a 1000, como diz o gaúcho, só de ouvir dela a frase, puxa, como é gostoso saber que alguém gosta da gente, me fez ficar pulando naquela plataforma da rodoviária quando o ônibus dela partia, a ponto de um amigo que estava comigo, igualmente jovem e compreendedor de tudo que estava se passando, me acalmar de tantas pessoas que estavam olhando para mim. Imaginem o que aconteceu com Boaz e Ruth nesse encontro. Eu imagino que ao dizer para Boaz, sou sua serva Ruth, estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Eu imagino que Ruth fez isso com um nó na garganta. O batimento dela também a 1000. Batimento cardíaco. E o silêncio que eu imagino que teve lugar antes de Boaz terminar de acordar e entender a cena e atinar tudo que estava contido na resposta de Ruth, tudo deve ter colaborado imensamente para o fim ser o esperado por Noemi, o esperado por Ruth. E por que não o esperado por Boaz? Ele estava se permitindo entender que aquela mulher virtuosa havia interpretado os gestos dele corretamente. Um homem de meia idade apaixonado por uma ainda jovem viúva a quem carinhosa e respeitosamente ele chama de minha filha 2 vezes nesse capítulo, versículos 10 e 11. Até então, sem saber se ela haveria de ir atrás de outros homens mais jovens, ou se ela entenderia pelos gestos carinhosos, mas respeitosos dele, que ele gostaria de ser as asas de Deus para ela. Se alguém consegue ler esse livro, esse texto, capítulo 3 em especial, e ainda achar que isso foi manipulação de uma sogra e de uma jovem nora para não ficarem na rua da amargura, e o que houve foi intenções impuras dos personagens, se alguém consegue imaginar isso, eu ouso dizer que essa pessoa não é convertida ao Senhor Jesus Cristo. Observem comigo a justiça estratégica manifesta nas palavras de Boaz, a partir do versículo 10. O Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Reparem que Boaz começa agradecendo Ruth, desejando sobre ela as bênçãos de Deus, enaltecendo a sua conduta. Eu creio que o que motivou Boaz naquele instante foi a atitude ousada de Ruth de apelar para a lei de Yahvé, o Deus da graça. É como se ele estivesse dizendo para Ruth, eu sou grato a Deus pelo privilégio que você me estende de exercer o meu direito de parente resgatador. Boaz está dizendo para Ruth que ele entendia o primeiro ato de bondade altruísta dela, o de abandonar a sua família de origem, o seu país, costumes, deuses, para seguir o Deus de Noemi e para cuidar dela e viver entre o seu povo, em seu país, com todos os costumes que ela conhecia, digamos, não muito bem. Mas Boaz está, sobretudo, dizendo a Ruth que seu último ato de bondade altruísta é mais forte do que o primeiro. Ela tinha o direito de abrir mão da vida dura de respigadora e procurar um marido jovem.
que a pudesse sustentar, com quem ela teria, digamos assim, uma vida normal. Mas isso implicaria em que não haveria resgate da terra. Não haveria resgate do nome de Elimeleque, de Malom. Noemi continuaria pobre e sem herdeiro. Só Ruth teria resolvido a sua situação pessoal. Mas foi a atitude de mulher virtuosa, que pelo texto já era do conhecimento de toda aquela comunidade, que Ruth demonstrou que realmente conquistou Boaz. Mais até do que uma mulher cheirosa, perfumada, atraentemente vestida e sem dúvida com uma beleza exterior de chamar a atenção. Boaz continua falando, versículo 12. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui. De manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. São palavras em que Boaz expressa seu compromisso com a justiça, com uma vida reta diante de Deus, seu compromisso com o autocontrole que não permitiria gestos impelidos por desejos pecaminosos e não lícitos àquela altura. Ele expressa haver alguém com o direito maior do que ele de resgate e de que ele não poderá ir em frente até resolver isso, mas que ele o faria, como diria o meu sogro, com a alma em festa e o coração a gargalhar, se Deus assim o permitisse. Boaz ama Ruth. Ruth ama Boaz. O céu está estrelado, lindo, passa da meia-noite e eles estão a sós, mas Boaz para por aí, por temer a Deus, e não toca em Ruth. Nem um beijinho. E ela faz o que ele propõe. Que casal digno de ser imitado por namorados e noivos. Queridos, aplicando isso tudo ao lado da pureza sexual, nós estamos vivendo numa época extremamente permissiva, que faz de tudo para que nos sintamos culpados se não aceitarmos os padrões do mundo, jogando sobre nós, crentes em Cristo Jesus, um peso de estarmos sendo radicais, puritanos, se não deixarmos o ambiente de um céu estrelado ou um quarto reservado onde ninguém está nos enxergando, aliado ao sangue que não é de barata que corre nas nossas veias, tudo isso nos dominar e nos levar a ações que desagradam e entristecem a Deus. Nós vamos ceder e ser como o mundo? Ou nós vamos agir como Boaz e Ruth, profundamente apaixonados? Comunicação perceptiva e direta, mas com um autocontrole, um domínio próprio, controlados pelo Espírito de Deus para a glória desse mesmo Deus. Mas eu preciso fazer uma aplicação ainda mais ampla aqui, voltada para o nosso relacionamento com o nosso resgatador Jesus. Queridos, eu me sinto chocado em como pessoas hoje partem para uma situação nova sem resolver uma situação antiga. Fogem do problema em lugar de resolvê-lo, achando que esse mesmo problema não os reencontrará lá na frente, elevado a uma potência bem maior. Isso se estende aos relacionamentos, os de mera amizade, em que um milindre é suficiente para motivar uma separação e o que era uma amizade virar inimizade. Isso está presente na realidade de igreja, em que pessoas mudam de igreja pelos motivos mais vazios que possam existir, e não porque esgotaram os recursos em sua tentativa pessoal de viver em paz com todos, como diz a Bíblia, mas que não foi o suficiente para resolver e possibilitar continuidade. Isso está presente num divórcio, por vezes motivado a simples incompatibilidade. Graças à facilidade que a lei do nosso país traz
a forma que ela trata o matrimônio, não como algo vindo de Deus, até que a morte os separe, mas como um relacionamento sem qualquer necessidade de compromisso. E aí as pessoas olham para a próxima possibilidade de relacionamento como se fosse um simples trocar de roupa. Quantas não são as vezes em que eu sou o problema e não enxergo isso? Ou mesmo em que eu sou parte maior do problema e não me disponho a acertar a minha parte. Ruth foi corajosa, ela foi direta, ela não floreou e nem dependeu do seu perfume, do seu trajar e do romantismo de uma noite estrelada para conquistar o resgatador Boaz. Ela o fez com um apelo direto, sem rodeios, que mostrava a realidade. Eu sou pobre e necessitada e preciso estar debaixo das suas asas, debaixo da sua capa de proteção. Ah, como a realidade muda. Assume novos contornos quando eu sou honesto com Deus e conto para Ele da minha necessidade e me coloco aos pés da cruz de Jesus, para que Ele estenda sobre mim a sua capa, para que Ele me cubra com as suas asas. Concluindo, tudo começa quando nós percebemos que existe um resgatador disposto. E continua quando assumimos o nosso verdadeiro lugar, pecadores pobres e necessitados da graça e da misericórdia de Deus, e por vezes carentes da misericórdia e da graça até de nossos irmãos. Mas quando assumimos esse lugar, aos pés de Jesus, Ele nos agradece pela oportunidade de ser o nosso Deus, tomando plenamente conta de cada área da nossa vida e nos dando uma vida realmente plena, abundante. Eu vou pedir que você curve a sua cabeça, que você feche os seus olhos nesse momento e que você passe alguns instantes conversando com Deus, permitindo que o Espírito Santo seja o orientador dessa conversa. Coloque-se aos pés de Jesus em oração. Diga para Jesus: estende a tua capa sobre mim, pois és meu resgatador.